Chairman do Comitê Global de Alocação da XP Private. Aqui conosco estão o Arthur Wichmann, em São Paulo, que é o nosso CIO da XP Private, e o Thiago Faveri, que é o nosso Head de Investimentos da parte offshore da XP Private. E, como de costume, na nossa reunião mensal, a gente vai dar um overview da situação global macroeconômica, mercados. O Arthur vai focar um pouco mais hoje sobre China. O Faveri vai falar um pouco da nossa carteira, performance, perspectiva de mercado, e eu vou começar com uma visão rápida, 5, 7 minutos máximo. Depois eu passo para o Arthur, Faveri, e depois a gente tem aquela troca de ideias, perguntas e respostas. Bom, assim, a visão geral é que estamos colhendo os resultados conforme estamos esperando já há muitos meses. Eu acho que o cenário central continua o mesmo, mas com uma peculiaridade que o mercado é como se ele estivesse colhendo a lavoura antes de você semear a lavoura. Então, como o mercado já esperava que você tivesse esse crescimento, essa recuperação com a reabertura e depois a vacinação com essa intensidade, ele se antecipou, como todo mercado financeiro se antecipa, e já tinha muita coisa embutida nos preços, mas os resultados são muito bons. Olhando a parte macro e depois olhando uma parte de mercado, a parte macro, você tem uma recuperação que já começou há algum tempo na Ásia, ou seja, ela está na frente do ciclo. Depois, os Estados Unidos já está chegando a um pico trimestral agora no segundo trimestre. Você vê aumento da demanda, você vê uma redução do desemprego, aumento do consumo e um estado bastante avançado de vacinação, que só não é melhor por má informação e ignorância de muitas pessoas que têm a vacina disponível e, por alguma razão, que eu não vou discutir, preferem não serem vacinadas. Mas acho que a gente poderia estar muito mais avançado na parte de imunização. Mas a perspectiva de verão é muito boa. E agora você tem também a Europa, que conseguiu finalmente recuperar um pouco o atraso que ela vinha no processo de vacinação. E eu acho que logo assim, ela deve estar defasada entre um trimestre, 2 máximo, mais para em relação à recuperação cíclica americana. E então passa a ser também uma região interessante, que a gente já tem uma alocação importante na Europa, mas pode passar a ser mais importante ainda, dado que ela ainda não chegou ao seu pico. Então, a gente vai ter um crescimento global extraordinário, bem distribuído, com a Ásia emergente crescendo muito forte, Estados Unidos batendo 7, 7,5%, podendo até ter um pouquinho de upside, Europa 4,5%, 5%. Então, a perspectiva é muito boa. E esse é exatamente que os resultados que já foram divulgados até agora no primeiro trimestre das empresas não só são excelentes, como, inclusive, tem um comportamento de ter superado as expectativas entre 1 e até 2 vezes o desvio padrão do consenso, que é muito pouco comum, mas mostra não só que eu acho que muitos analistas foram conservadores nas suas projeções, como que alguns dos resultados que estão vindo das empresas são muito bons. A outra notícia muito boa é que você vê uma recuperação no fluxo de caixa de algumas empresas do setor que estava sofrendo do lockdown, por exemplo, aéreas, que uma ou duas já tiveram pela primeira vez fluxo de caixa positivo, e com isso algumas já estão, inclusive, prepagando dívida e reduzindo o seu grau de alavancagem. A única coisa também que sai, que não é boa, é que toda a pressão das cadeias produtivas, de matérias-primas, em commodities, elas estão pressionando toda a base de custos, e aquelas empresas que têm poder de repassar, ou já estão ou estão por repassar aumentos de preço. Então, a gente tem essa onda aqui de pressão de preços, que eu veria mais como uma coisa temporária, não uma coisa permanente, mas ela é forte, é significativa, e a gente vai ter que lidar com isso. Mas é um resultado, em termos assim, de atividade muito bom, e eu acho que isso deve se manter ao longo dos próximos 6 meses, e eu diria que a surpresa na parte de atividade é para mais e não para menos. A parte que me preocupa, na realidade, não é o curto prazo. Então, eu acho que entre 3 a 6 meses, não só acho que a gente vai ter
continuar a ter notícias melhores na parte da pandemia, eu acho que vai ter notícias melhores na parte de atividade econômica também, mas o que me preocupa é que não há um planejamento ortodoxo, digamos assim, da política macroeconômica americana. Em termos de riscos que já foram tomados na parte do Banco Central, eu acho que o Fed demonstrou no passado ser capaz de reverter e apertar as condições monetárias quando necessário, apesar de que eu acho que ele vai um pouco além do limite que eu estaria confortável esperando a inflação para ver. Nós, no Brasil, sabemos que é uma visita que você não quer ter, porque depois se desfazer desse convidado que não é bem-vindo é muito difícil. Agora, a parte que mais me preocupa realmente é a parte fiscal. De fato, não há um planejamento estratégico e existe quase que uma percepção de que o orçamento americano não tem restrição orçamentária nenhuma, ou seja, que você tem uma oferta de capital que é praticamente infinita e que você pode e deve aumentar os gastos não só para continuar estimulando o crescimento da economia, o que não é necessário, como também para implementar todos os programas sociais e cumprir os objetivos políticos do Partido Democrata, já antecipando as eleições da Câmara de Deputados. O que me parece é uma experiência extremamente perigosa que eu nunca vi dar certo em lugar nenhum, e não há dúvida que entre a credibilidade inicial do governo americano como um investment grade, AAA credit, eu acho que vai ser muito difícil as pessoas começarem a desconfiar de que há um problema na parte da dinâmica da dívida, mas eu acho que tem que ser endereçado. O que foi proposto em matéria de receita é praticamente irrisório. Acho que não passaria nenhum programa do FMI, nem na primeira semana de discussões. Por exemplo, vamos apertar o monitoramento do IRS para contribuir com 700 bilhões. Não arrecada nem 1 milhão. Ou seja, isso aí é aquela história que México e vários países colocavam 2 ou 3 empresários na cadeia, arrecadavam 10 bilhões e pronto, acabou o programa, né? Então, eu acho que existe esse desequilíbrio entre excesso de gastos planejados e falta de arrecadação. Esse hiato ele se sobrepõe a um hiato crescente que já existe, que é o déficit estrutural da Previdência e do Medicare americano, e que, portanto, pode muito facilmente colocar a trajetória da dívida pública americana numa trajetória bastante instável de crescimento e com muita emissão de dívida pública. E essa que é a minha preocupação, quer dizer, que eu acho que o mercado já está priced à sua perfeição, eu acho que ainda você tem alguns meses pela frente de excelentes resultados, mas eu acho que cada dia é como se ele tivesse já ou a 1 ou 2 campos assim de acampamento subindo o Everest, então a gente já está próximo, já consegue ver lá o pico do mercado e cada vez mais falta oxigênio, então falta comida, ou tem uma tempestade de madrugada, vai ser difícil. A gente vai continuar subindo, mas eu acho que é o que nós temos visto, dias bons, 3 dias ruins, um dia bom, 3 dias ruins, e vai ser mais difícil. Mas a preocupação que eu tenho é um potencial desarranjo que viria pelo mercado de treasuries, que se você não tem limite no uso do seu cartão de crédito, você vai receber uma ligação da companhia de cartão de crédito botando um stop, e quem dá esse stop é a curva do Tesouro Americano. E isso não seria positivo para o mercado, então a gente quer ter um desenvolvimento, uma reprecificação, digamos assim, das taxas longas de forma ordenada, que é o mais provável, a 2, 2,25, mas se você continuar nesse ritmo frenético de gastos sem ter financiamento, sem ter receita, eu acho que em algum momento o mercado de renda fixa pode dar um sinal bastante desagradável e que pode ser bem confuso para o mercado financeiro, e pegando exatamente você na base antes de chegar no pico do Himalaia, sempre vai faltar oxigênio. Então, essa aqui é a preocupação que eu tenho, mas com essa ressalva, eu acho que o cenário é ainda positivo, mas vale a pena dar uma checada nas provisões, suprimentos, se você tem oxigênio. É bom ter um plano para escapar, porque as coisas podem ficar um pouco mais voláteis nos próximos 6 meses. Então, obrigado. Eu passo a palavra agora para o Arthur. Bom, obrigado, Paulo. Obrigado pela atenção de vocês todos aí, pela presença de todos. Uma questão que a gente vem recebendo frequentemente é qual que é a nossa visão sobre China, né?
Então, eu preparei uma pequena apresentação aqui, apesar de pequena, ela talvez leve um tempinho, então eu vou correr. Eu já vou especificar algumas coisas. Primeiro, quer dizer, China é aquela teoria do elefante, né, do cego apalpando o elefante, né, assim, ela tem milhões de nuances que não vão ser cobertas nessa apresentação. Isso aqui é só uma primeira de uma série de apresentações que a gente vai fazer sobre China, sobre Ásia, sobre temas que estão ficando cada vez mais relevantes no nosso portfólio. A primeira é para colocar todo mundo na mesma página, para a gente começar do mesmo nível de conhecimento e evoluir a partir daqui, ou seja, para diluir aquilo que existe hoje muito, que é pseudo-conhecimento. Ah, a gente ouviu falar que na China tem isso, a gente ouviu falar... Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar todo mundo na mesma página e vamos seguir daí. De novo, não é para ser uma apresentação exaustiva, ela não é para ser uma apresentação que cobre todos os temas, de jeito nenhum, ela é para ser uma apresentação que endereça algumas das questões iniciais que as pessoas têm em relação à China. Tá? Então vamos lá. Uma coisa interessante, isso pode parecer filosofia de bar, e na verdade, filosofia de bar, mas quando você olha os dois ideogramas que formam a palavra China, né, em mandarim, né, eles, na verdade, eles significam o The Middle Kingdom, o centro, o reino do centro, né, quer dizer, e de novo, filosofia de bar, mas é assim que os chineses se viam durante muito tempo, né, os chineses se viam como o centro do mundo, olha o centro do mundo, nós somos o centro e a gente merece respeito e merece a atitude de quem está lidando com a gente, de ter a atitude de quem está lidando com o centro do mundo, quer dizer, com o centro da Terra, né? Então, assim, é assim que a história chinesa evoluiu durante muito, muito tempo, né? Então, assim, de novo, filosofia de bar, mas é um dado interessante. A gente tem uma fonte de dados que é inquestionável sobre China, né? Quando você fala de China, não tem nada mais assim, inquestionável do que nosso bom e velho biscoitinho da sorte. Tudo que vocês estão vendo a partir daí vai vir dessa fonte de dados histórica inquestionável, né? Não, falando sério, gente, agora, se a gente quiser usar algumas referências, e a gente tem estudado muito China já há bastante tempo, esses 4 livros são, acho que, o cerne do que a gente vai estar falando aqui hoje, tá? Primeiro tem o livro do ex-primeiro-ministro de Singapura, Lee Kuan Yew, que é talvez uma das análises mais lúcidas que eu vi sobre a China, porque, em certa forma, o Lee Kuan Yew ele foi um mentor para alguns das lideranças chinesas da década de 90 e 2000, e Singapura foi um modelo para de como a China começa a tentar implementar o que eles chamam de capitalismo de Estado, né? Então, quando você lê as entrevistas do Lee Kuan Yew sobre a China, você tem análises super lúcidas, na minha opinião. O Henry Kissinger viveu a parte toda da reintegração à China ao mundo, né? Entendeu? Nixon vai à China, aquilo tudo. É um livro grande, requer uma certa paciência chinesa, mas assim tem muita coisa interessante. Tá? O terceiro é um livro de um professor de Harvard, chama Graham Allison, que ele analisa a ascensão à China e a ameaça à China à hegemonia norte-americana à luz do que ele chama de armadilha de Tucídides, né, que é quando você tem um poder que está ascendendo e um país que já é líder, como é que você resolve isso historicamente? Então você pode, tanto da parte de história, bem interessante, mas também da parte da análise de momento atual de China e de Estados Unidos, ele faz uma análise bem bacana, tá? E o terceiro livro, eu acho que vai ser, assim, qual vai ser, se você me perguntar, qual vai ser o campo de batalha no qual a China e os Estados Unidos vão brigar? Elas vão brigar por capital intelectual, de verdade. Assim, então, o livro do Kai-Fu Lee, de AI Superpowers, é super interessante. Assim, vale ler. Ele coloca as diferenças do desenvolvimento do Vale do Silício com o que está acontecendo na China. E por que AI? Gente, porque a inteligência artificial vai ser para o século XXI o que a energia nuclear foi para o século XX. Né? Vai ser aquilo que você pode usar como vantagem geopolítica quase que assim, undisplaceable, né? Difícil de ser deslocado, né? Vai ser aquilo que vai determinar a sua posição na ordem de hierárquica de países. Então, acho que assim vale a pena olhar esses 4 livros para quem tiver tempo. Todos eles são muito bons, alguns mais longos, alguns mais curtos, mas vale a pena olhar. Isso aí a gente usou bastante como base de dados, tá?
Então, o que a gente vai olhar? A gente vai olhar um pouco da história, como é que a gente chegou aqui, da onde a gente partiu, como é que a gente chegou aqui, as grandes questões macro. A gente vai falar um pouquinho da moeda, a gente recebe sempre essa pergunta da moeda, o renminbi, o que acontece com o renminbi, e vamos falar dos riscos, mas os riscos, gente, por favor, não vai ser uma lista assim, que vai cobrir tudo, vai ser só uma lista rápida para ser introdução para a próxima apresentação, que vai ser em algum outro momento, tá? Então, assim, quando a gente olha para a China, né, e quando você pergunta para um chinês, especialmente para a turma do Partido Comunista mais acima, você fala assim, olha, me conta a história da China. Ele fala assim, a gente só está voltando ao nosso lugar de direito na história econômica mundial. A gente era um dos maiores PIBs do mundo, a gente já foi o maior PIB do mundo, e o que aconteceu foi que no século XVIII, né, as potências ocidentais vieram aqui e nos amassaram, né, assim, lembra da Guerra do Ópio, aquela coisa toda, impediram o nosso desenvolvimento. Tem um silêncio sepulcral em relação ao período do Mao, à Grande Fome, aquela coisa toda. E ele fala assim, não, agora nós estamos só ascendendo de volta ao nosso lugar de direito, entendeu, na economia global. Assim, se você olhar por um período longo, e o chinês gosta de olhar essas coisas em períodos muito longos, ele fala assim, a gente está só voltando para o lugar de onde a gente jamais deveria ter saído, né? Então, assim, é mais ou menos assim que um chinês se percebe. Então, quando você olha 2.000 anos de história, talvez isso seja verdade, né? Talvez a China esteja, na verdade, só voltando para o lugar onde ela teve no passado muito distante, né? Mas o que aconteceu, né? A gente lembra, Mao versus Chiang Kai-shek depois da Segunda Guerra Mundial, né? Entendeu? Os comunistas finalmente a grande marcha, eles ganham. Você tem um governo comunista e um governo comunista que começa, entendeu? A dilapidar a base produtiva do país, a grande fome, entendeu? Aquilo tudo dá errado. O Mao finalmente morre ou vai ficando velho, ele aponta um sucessor que ele percebe como uma pessoa fraca, porque ele não queria um sucessor como forte, só que esse sucessor aponta uma pessoa que chama Deng Xiaoping, que era, na verdade, um cara iluminado, um líder forte, e um líder que tinha ideias muito pragmáticas em relação à economia, né? Primeiro o Deng vira encarregado da educação e da economia, e depois ele vira premier de verdade, né? E o grande moto dele, a grande frase dele, ele fala o seguinte, olha, não importa a cor do gato, contanto que ele casse o rato, né? E a partir dali a China começa na sua série de reformas, digamos assim, pró-mercado, né? de uma economia completamente socialista para reformas pró-mercado, né? Copia muito no início o Japão e Singapura, ela olha e vê o que está acontecendo por lá, do ponto de vista de tecnologia, do ponto de vista de economia de Estado, né? E parte e dá o seu primeiro salto. Estamos falando aí da década de 80. Tá? Quais são as grandes diferenças? Quando a gente olha, vamos dar um passo para trás agora e falar, tá bom, entendi. Entendi o primeiro grande momento histórico da mudança de desenvolvimento chinês, década de 80, Deng Xiaoping, o gato tem que pegar o rato, né? Então, assim, vamos para as reformas de mercado, né? Quando a gente olha assim, a economia chinesa hoje, só para a gente saber do que a gente está falando, a gente está falando de uma economia que é fundamentalmente diferente de uma economia de mercado como a economia norte-americana, por exemplo. Quando você olha, tem dois componentes que chamam muita atenção. Por exemplo, a economia chinesa, ela é uma economia mais calcada em exportação, né? A gente vai ver que o segundo grande salto chinês foi com a ascensão à Organização Mundial do Comércio, a OMC, em 2001. Então, uma das partes do modelo de desenvolvimento chinês é o modelo de base de exportação líquida, e a segunda grande parte do modelo de desenvolvimento chinês é investimento em capital fixo, né? Quer dizer, construir estradas, urbanização, a gente vai ver isso também. Mas quando a gente olha, o que está ausente aqui, o que é diferente do PIB americano? A gente tem muito menos consumo, né? O PIB é um PIB muito menos levado pelo consumo. Esse é o futuro do PIB chinês, esse é onde o Partido Comunista quer chegar em algum momento, né? Num PIB um pouco mais levado pelo consumo e menos pelo investimento, mas até chegar lá ainda tem um espaço muito grande, tá? Outra coisa interessante sobre a economia chinesa, a gente pensa na economia chinesa, quer dizer, de novo, ela é uma economia super díspar, mas por uma economia que se desenvolve na velocidade que ela se desenvolve às vezes pulando estágios de desenvolvimento.
que eu quero dizer com isso? Isso não é anormal. Quando você vê, por exemplo, telefonia na África, você tem muito mais telefonia móvel do que telefonia fixa. Por quê? Porque quando já começou com base de telefonia móvel. Quando você vê comércio na China, por exemplo, o setor de varejo na China, ele pulou um estágio de desenvolvimento, ele foi daquele estágio super básico das lojas locais, ele não entrou nos supercenters, lojas de departamento, ele já passou direto para o e-commerce. Né? Então, assim, a economia chinesa tem essas características de alguns lados bastante atrasados e alguns lados já bem mais avançados. A economia chinesa, penetração de e-commerce na economia chinesa é ordens de magnitude maior do que na economia norte-americana, por exemplo. Tá? Mas esse aqui foi o Big Bang para a economia chinesa, quer dizer, a entrada na Organização Mundial do Comércio. Né? A entrada na Organização Mundial do Comércio diz basicamente para a China que, olha, você pode crescer com base no modelo exportador líquido, você pode virar a fábrica do mundo. Né? E a gente olha, isso aqui é o comércio mundial, quem são os principais parceiros do mundo na década de 80, né? Estamos lá, Deng Xiaoping assume, década de 80. Né? Os Estados Unidos é o principal parceiro comercial do mundo é todo azul. Né? 2001, com a China ascendendo a Organização Mundial do Comércio, você começa a ver ele se expandindo regionalmente. Assim, se vocês me perguntarem por que a Bolívia fazia comércio com a China em 2001, não faço a menor ideia, mas talvez vocês não tenham algum dado interessante por trás disso, entendeu? Mas já se expandindo pela África. E olha o que foi 2018 já. 2018 a China já é a fábrica do mundo. Né, não tem mais discussão, a China já domina o comércio mundial do ponto de vista de manufatura, isso é muito claro, então ela já virou o grande parceiro do mundo, o modelo de, olha, vou me desenvolver exportando para o mundo, exportando iPhones, exportando tênis Nike, exportando várias coisas para o mundo, já foi um modelo que já foi bem sucedido e fez a economia chinesa crescer o que ela cresceu nos últimos tempos. Tá? Outro grande driver da economia chinesa é a urbanização. Né? E para quem já foi à China, quem vai à China, você sempre se maravilha com os skylines de Shanghai, por exemplo, que está aí, de Beijing, de Shenzhen, aquelas mega metrópoles ultramodernas, com sistemas de transporte urbanos. Mas a China também é essa barraquinha que está aí na frente. E a gente vai ver daqui para frente que essa barraquinha que está aqui em cima, na esquerda, ela é bem mais representativa do que a gente acredita, porque a gente olha, sempre pensa a China da direita, né? A China super urbana, super desenvolvida, que é a China que a gente visita. Né? Mas, na verdade, você tem ainda pelo menos entre 40% e 45% da população chinesa que está mais para barraquinha do que para Beijing ou Xangai. Né? Então, um dos drivers é que a China tem que construir um São Paulo por ano para urbanizar a sua população. Então, só isso aí já te gera uma demanda por investimento gigantesca. Imagina você ter que construir uma cidade para 20 milhões de pessoas por todo ano. É mais ou menos isso que a China tem que fazer hoje em dia. Tá? Poxa, para ser capaz de fazer isso, para ser capaz de se tornar, primeiro, a fábrica do mundo e, segundo, urbanizar uma população, o que você precisa? Você precisa de infraestrutura de transporte. Né? Então, outra grande driver de investimento na China é o investimento em infraestrutura de transporte. Né? Hoje em dia, a gente tem uma infraestrutura de transporte ultra desenvolvida, trens de alta velocidade, isso aí é a ponte entre Hong Kong e Macau, que vocês estão vendo, não sei quem já passou por lá, mas é um negócio fabuloso. Né? E de verdade, assim, qual o tamanho desse negócio? Só para a gente ter uma ideia. Mais ou menos $1 trilhão ao longo de 10 anos de investimento em infraestrutura, mais ou menos 100 bi por ano. Eu fui uma vez para a China, e eu já fui várias vezes à China, e uma das vezes eu pedi para ter uma reunião com o do Ministério dos Transportes. Né? E eu perguntei para ele, eu falei assim, olha, eu só tenho uma pergunta para você, $1 trilhão, poxa, vocês não vão fazer investimento demais, não vai ter ponte para lugar nenhum, não é muita coisa. Ele riu e ele pegou um mapa dos Estados Unidos da década de 50, colocou lá, ele falou, olha, isso aqui é o mapa dos Estados Unidos da década de 50, aí tinham as estradas e tal, e ele coloca depois no computador dele um mapa dos Estados Unidos da década de 60, depois de um negócio que chama Eisenhower Highway Act, que foi o que conectou os Estados Unidos do ponto de vista de malha de transporte. Né? Ele falou, olha, para cada dólar que os americanos investiram em infraestrutura de transporte, eles, num horizonte de 50 anos, tiveram $8 de ganho de produtividade. Né? Então, se esses parâmetros são mais ou menos corretos, eu estou investindo $1 trilhão, daqui a 50 anos meu PIB vai ser $8 trilhões maior. Ele falou, poxa, hoje em dia eu tenho uma
É uma cidade que produz maçã, do outro lado tem a cidade que consome maçã, elas são 100 quilômetros de distância, não tem uma estrada, aqui a maçã apodrece, aqui a maçã é muito mais cara. Então, a solução óbvia é eu conectar essas duas coisas, a solução de mercado, aqui a maçã, o preço da maçã diminui e aqui você gera renda no produtor de maçã, né? E assim, eu parei para pensar, eu falei, pô, cara, esse cara pode ser comunista, mas ele não é burro. Além de tudo, assim, você pensar na ironia, né, de você ter que viajar por quase 10 mil quilômetros para levar uma aula de capitalismo de um membro do Partido Comunista Chinês, né? Mas, não obstante, é assim que eles pensam e eles estão corretos, né? Então, quando você olha, você fala assim, bom, tá bom, quanto é que essa urbanização pode prosseguir? Há quanto tempo a gente ainda tem, ou a gente já chegou nesse limite? Não, você ainda tem em torno de 45 da população chinesa que é rural. Ah, mas pô, não tem nenhum país com 100% de população urbana, né? É verdade, não tem, talvez Singapura, alguma cidade-estado, mas assim, não tem nenhum país com 100% de população urbana. Mas se você disser, olha, tem pelo menos aí mais 300, 400 milhões de pessoas que estão nesse processo de migração, e esse é um dos segredos da China, quer dizer, quando você pega um produtor e essa pessoa tá no campo, ela produz meia dúzia de sacas de arroz por dia, um professor meu da PUC falava isso. Quando ele desce do ônibus em Xangai ou ele desce do trem em Xangai, a produtividade dele multiplica por 10, porque ele entra numa fábrica da Nike e vai produzir 100 pares de sapato por mês. Então, assim, esse é um dos milagres chineses, né? Essa migração rural urbana faz com que a produtividade do trabalho suba, e a gente vai ver isso ao longo do tempo, que ela suba de forma muito rápida. Segundo, ainda tem espaço para construir muitas cidades. Acho que todo mundo aqui já deve ter visto aqueles documentários, as cidades fantasmas chinesa. Olha só como o exemplo, isso era muito comum em 2016, 2017. Olha só, isso aqui é um exemplo do excesso que o chinês fez. Essas cidades aqui não tem ninguém morando, tá? E tinham vários documentários sobre isso, só que tinha uma coisa interessante: os documentários nunca eram sobre a mesma cidade, porque o chinês construía uma cidade, ela ficava vazia, ele enchia aquela cidade, depois ele construía outra cidade, ele enchia outra cidade. Então, assim, esse é o modelo de desenvolvimento dele, eles olham muito na frente mesmo, tá? E uma pergunta que você pode fazer é falar assim, ok, entendi, mas é um modelo centralizado de alocação de capital, e modelo centralizado de alocação de capital dá errado, né? Será que a gente já não está perto de uma exaustão desse modelo? Aí quando você olha o gráfico da esquerda, é a quantidade de capital per capita que você tem na China, né? Então, assim, você compara a quantidade de capital per capita na China, ela é relativamente baixa. Então, para você ter a produtividade marginal do capital caindo, porque você construiu alguma ponte para lugar nenhum, se você ainda tem uma quantidade baixa de capital per capita, se você fosse que nem o Japão, que já tem uma quantidade alta de capital per capita, aí sim você é forçado a construir ponte para lugar nenhum. A China não precisou chegar nesse momento ainda. Não significa que talvez não tenha existido algum investimento que foi mal feito pelo Estado. Mas acho que quando você ainda tem, quer dizer, as frutas maduras na beira da estrada para serem coletadas, né, assim, então você ainda tem espaço para fazer investimento produtivo, investimento que desloca a capacidade de sua fronteira de produção, né? E eu acho que a China ainda está nesse momento. Tá? A China entendeu uma coisa, e a gente vai ver daqui a pouco demografia, ela entendeu que, olha, no longo prazo, o crescimento é capital humano. Eles entenderam isso. É uma coisa que eu gostaria que a gente tivesse entendido no Brasil já faz mais tempo, né? Então, quando você olha os dados de educação do PISA, e o PISA é o exame das Nações Unidas sobre educação, né? As principais cidades chinesas já são os líderes mundiais em nota no exame do PISA. Ah, mas Arthur, a China não é Shanghai, não é Beijing, não é, entendeu? Shenzhen, verdade, entendeu? Então, a educação média chinesa não é essa refletida nessas bolinhas vermelhas da esquerda. Ou seja, essas bolinhas vermelhas da esquerda, você tá refletindo o topo da pirâmide na China, né? Mas a China já entendeu isso e está investindo maciçamente para que todo o sistema de educação dela atinja as médias que ela já conseguiu atingir de ser líder do mundo em educação básica. Segunda parte do investimento em pesquisa e desenvolvimento. Isso eles também entenderam e hoje em dia só ficam atrás dos Estados Unidos em termos de investimento em pesquisa e desenvolvimento em $1 bilhão ano. Ou seja, eles já estão investindo em educação básica e estão investindo em pesquisa e desenvolvimento. Eles sabem que no longo prazo o segredo do crescimento para eles vai ser produtividade, não pode ser crescimento de mão de obra
simplesmente porque esse é um dos grandes desafios na China. Deixa eu falar aqui. A demografia. Né? A mão de obra chinesa, e por causa da One Child Policy, lembra, né? Você só podia ter um filho durante muito tempo, ela já foi abolida, mas a pirâmide etária chinesa é essa, a população está envelhecendo, e a quantidade de trabalhadores nas próximas 2 décadas vai encolher de forma significativa. Então, o modelo chinês, que foi um modelo baseado em produtividade, ele tem que ser um modelo que é baseado nisso aqui. Isso aqui é o PIB per capita chinês. O crescimento vai vir não de você trazer mais cápsidas para o mercado de trabalho, porque não vai ter mais gente para você trazer para o mercado de trabalho, vai ter menos gente. O crescimento chinês vai ser basicamente crescimento de produtividade. Tua base de trabalho, tua força de trabalho se tornando mais produtiva, eles já entenderam isso e estão caminhando nessa direção. Tá? Uma coisa que, quando a gente olha para a economia chinesa, chama muito a atenção, tá? Que é muito diferente das economias ocidentais. Quer dizer, a economia chinesa é uma economia que tem uma taxa de poupança colossal. Tá? Isso ajuda, inclusive, a entender a tua parte de investimentos. Né? O chinês, hoje em dia, poupa alguma coisa, a taxa de poupança chinesa é em torno de 33%. Assim, o Japão, no seu ápice do seu ciclo de investimento, não poupava 33%. Ali na década de 70, na década de 80, nunca chegou a 33%. Né? Então, assim, é uma economia que é um pouco diferente, de novo, não é aquela economia baseada no consumo, ela é uma economia onde o chinês recebe a renda e poupa 1/3 da renda dele. Né? Isso significa que a gente não tem que se preocupar, ou seja, todo esse investimento está sendo financiado com poupança? Não. Esse gráfico na esquerda mostra para a gente, a linha azul escura, é o que eles chamam de Total Social Financing, crescimento de crédito na China. E a linha direita é o PIB. Você vê que até a crise financeira de 2008, eles cresciam em linha, ou seja, a economia chinesa não sofria de um processo de alavancagem. E em 2008 eles panicaram, jogaram uma quantidade gigante de crédito no sistema, e o crédito desde lá vem crescendo acima do PIB, ou seja, a economia chinesa vem se alavancando. Isso é uma luz amarela, a gente tem que começar a olhar, você está se alavancando, você está tomando mais dívida, agora, nesse momento, dado que o PIB deu essa disparada e eles estão contendo o crescimento de dívida, eles estão plenamente cientes disso. Mas isso é certamente, a alavancagem da economia chinesa é uma das coisas que a gente tem que tomar cuidado. Tá? Com cuidado a gente tem que tomar. Quando você olha o endividamento da economia chinesa, ele é basicamente em linha com o que você vê em outras grandes economias desenvolvidas. Você pode falar, mas a China não é desenvolvida. Mas, assim, 200 e burdoada do PIB, né? Sim, não é nem de perto como o Japão, ele está próximo dos Estados Unidos, né? A boa notícia é que você olha no o gráfico da direita, o shadow banking, que sempre foi problema na China. O problema na China nunca foi o crédito oficial, porque o crédito oficial cresce quanto o partido manda crescer, né? Você pega os bancos estatais e aí o partido manda, olha, o crédito vai crescer 10%, se não crescer 10%, você demite o presidente do banco estatal. Sempre foi o shadow banking, né? Aquilo que a gente chama de o sistema alternativo de crédito na China. E é isso sim, eles já estão tomando decisões bastante duras para conter o crescimento do shadow banking. Eles entenderam, olharam 2008, viram o que foi o crescimento desmensurado do shadow banking nos Estados Unidos, o que aquilo causou, e falaram, não, a gente não quer passar por isso. Então, eles já estão tomando medidas duras, e é por isso até que a economia chinesa é difícil para a gente, estando de fora, entender, ela sofre desses mini ciclos de crédito. Né? Eu chamo de mini ciclos porque eles não são ciclos multianuais, mas de vez em quando o partido chega lá e dá uma apertada no crédito, e esse aperto no crédito se manifesta, às vezes, em volatilidade da Bolsa, por isso que a Bolsa chinesa todo ano tem do high ao low, entendeu? Pelo menos 20%, tem sempre alguma correção, tem sempre alguma coisa, porque tem algum momento no qual o partido diz, não, chega, não quero mais essa brincadeira do shadow credit, e a discussão agora em relação ao shadow credit é como que você introduz risco de crédito, você não deixa criar o problema que você teve nos Estados Unidos, que é o problema de moral hazard, de dizer, olha, essa empresa não pode quebrar porque ela é too big to fail, sem que você, entendeu, inicie um pânico no sistema, porque é um sistema de crédito embrionário. Então, a gente está vendo agora uma empresa que chama Huarong com esse problema, né, que é assim, olha, teoricamente ela se endividou demais, ela deveria quebrar, mas se uma empresa dessas quebra, você pode ter um desarranjo no mercado de crédito, e se tem uma coisa que o Partido Comunista Chinês não gosta, é de volatilidade. Então ele olha para isso e fala,
que eu faço com a Huarong? Eu seguro, eu não seguro, eu deixo quebrar mais ou menos. Então, eles ficam oscilando, mas eu acho que ao longo do tempo você vai ver o Partido Comunista Chinês introduzindo um quê de risco de crédito no mercado de crédito para dizer, olha, se você investir no lugar errado, isso é problema seu. Se você emprestou para a pessoa errada, é problema seu, isso não é um problema mais do partido. Né? Conta corrente. Essa é uma pergunta que a gente recebe sempre, pô, mas é moeda, né? Assim, olha, primeiro, uma coisa, o chinês tem a conta de capital fechada ou semi-aberta, né? Assim, é controlado. E uma conta corrente superavitária. Né? O superávit não é mais aquele superávit colossal de 10% do PIB que foi em 2008, mas ainda assim é um superávit importante, de 2% do PIB. Né? Com a conta de capital controlada, ou seja, ele não deixa que os chineses tirem muito capital, ele tem deixado os estrangeiros colocarem capital aos poucos, ele está passando por esse processo de abertura, tanto que hoje em dia estrangeiros podem comprar bonds chineses, esse tipo de coisa. Né? Então, assim, o que você tem é um fluxo cambial, que é um fluxo cambial de entrada importante, que soma a conta corrente com a conta de capital. Isso deveria dar em duas coisas, ou na apreciação da moeda, que o chinês não quer, né, porque lembra, é uma base exportadora, então o governo tenta controlar, ele até deixa a moeda apreciar, mas muito devagar, assim, paulatinamente, e acumulação de reservas. O Banco Central chinês tem 3 trilhões e burdoada de reservas e crescendo. Ele continua acumulando reservas, porque se ele fala, se eu não deixo apreciar a moeda, então a minha única alternativa é ir comprando dólar, emitindo renminbi. E é mais ou menos esse o modelo que a gente vai ver, um pouquinho de apreciação daqui para frente, um pouquinho de aumento de reservas. Tá? Mas, e aqui, assim, a gente não vai entrar na parte micro, a gente não vai entrar na parte das empresas, porque entrar em crescimento de lucro, como é que funciona o modelo, aí assim, eu exauri o tempo que eu tenho aqui. Então, assim, mas a China deixou de ser uma tese de investimento, ela deixou de ser só, olha, é um lugar onde a produtividade cresce para ter franquias globais, empresas competitivas a nível global. Assim, o conceito do super app está mais avançado na China do que ele está nos Estados Unidos. Então, assim, uma das vantagens que a gente tem como investidor na China é que você deixou de investir só naquilo que é a tese macro e você agora tem as teses micro, que são super poderosas, empresas ultra competitivas, né? Assim, empresas que competem a nível global e que são capazes de criar valor para os seus acionistas. Então, vamos falar de risco, gente, só para que, assim, isso é super rápido, porque a gente queria deixar espaço para vocês perguntarem. Risco de curto prazo, e tem muito mais risco de isso aqui não é uma lista exaustiva, por favor, tá? Mas risco de curto prazo é o ciclo de crédito, são os mini ciclos de crédito, né? O partido achar que tem que apertar um pouco mais do que a gente gostaria que ele apertasse, né? Então, assim, o Huarong, né, que tá aí na moda agora, e é o moral hazard, vezes por não deixar o risco de crédito explodir. Antitrust, né? Você tem hoje em dia plataformas que são muito grandes, Alibaba, Tencent, Baidu, Pinduoduo, tem várias coisas que chegaram ao tamanho tal que o Partido Comunista meio olha e fala assim, poxa, peraí, deixa eu tentar entender qual é o poder que essa empresa tem. Lembra, o poder emana do partido, né? Quando você tem algumas coisas que chegam a ser grandes demais, ele tenta entender mais ou menos o que está acontecendo, e acho que, em certa medida, ele está até na frente nos Estados Unidos em regular um pouco esses grandes monopólios, para dizer, olha, vamos tornar a competição, por incrível que pareça, o Partido Comunista tentando tornar o campo de competição mais homogêneo para as empresas chinesas. Né? Risco de longo prazo. Guerra comercial e a rivalidade com os Estados Unidos. Cara, isso vai estar aí durante os próximos 20 anos. É melhor a gente se acostumar com isso. Isso não vai sumir. Né? A rivalidade China-Estados Unidos, do ponto de vista geopolítico, vai estar aí, vai estar presente e não vai sumir nos próximos 20 anos. A gente tem que aprender a lidar com ela. Demografia, a força de trabalho encolhe, ou seja, se você em algum momento parar de ter crescimento de produtividade, aí você tem um problema de crescimento de PIB, porque a força de trabalho encolhe, né? Por isso o investimento tão maciço em educação e em pesquisa e desenvolvimento. Taiwan, que eu vou querer um tempinho a mais, vou mostrar um slide a mais para mostrar, e Hong Kong, que é o que a gente chama de hoje dois sistemas, né? Esse sistema duo não vai existir durante muito mais tempo. Hong Kong daqui a pouco vai ser China e vai ter um sistema só, por bem ou por mal, muito provavelmente por bem, mas se não for por bem, vai ser por mal. Né? Taiwan, gente, só para falar assim, quando você fala com o chinês, você quer tirar o chinês do sério, você falar ele de Taiwan. Assim, é uma questão, eu estou falando sério, é uma questão sobre, você pergunta,
sobre quais assuntos a China iria à guerra? Sobre Taiwan. Não tem a menor dúvida sobre isso. Você pergunta para o chinês, ele fala assim, por quê? Primeiro, qual é o precedente histórico? Lembra, Taiwan foi onde os membros do Kuomintang lá do Chiang Kai-shek se esconderam quando eles perderam a guerra para o Partido Comunista Chinês. Como é a ilha, os comunistas não conseguiam cruzar, eles criaram um lugar que, teoricamente, é independente. Tá? Então, o chinês já se ressente disso, que todo chinês, entendeu? Assim, mesmo os chineses mais iluminados olham para aquilo e falam, aquilo é uma província rebelde, aquilo não é um país. Né? Eles sequer reconhecem aquilo como país. Mas você fala assim, mas por que essa importância? Isso é só, entendeu? A unificação do país? Isso é só a coisa do orgulho nacional? Não. Uma vez um professor de geografia me explicou isso do ponto de vista geopolítico. Olha para esse mapa. Qual é a única saída que existe da China para o mar, que não é coberta por ilhas por todos os lados? Né? Quando você olha para baixo, você tem Filipinas, a Indonésia, então não dá. Quando você olha para a China, tem o Japão. A única forma da China se engajar com o mundo em termos de comércio mundial, ou é você fazer o One Belt, One Road por dentro, por terra, ou é você passar por Taiwan, ou por regularmente perto de Taiwan. Então, Taiwan tem uma importância geopolítica muito importante, porque você bloqueia Taiwan, você bloqueia o comércio externo chinês. E o chinês olha para isso e fala assim, opa, peraí, isso aqui é uma vulnerabilidade, né? Porque não dá para eu ficar isolado do mundo, para alguém com uma marinha poderosa como a marinha norte-americana, o cara vem aqui, me bloqueia e eu fico isolado do mundo do ponto de vista de comércio mundial. Isso é uma vulnerabilidade geopolítica gigante. Então, assim, Taiwan nunca vai aceitar a independência, a China nunca vai aceitar a independência de Taiwan. Essa é uma questão super difícil de ser resolvida, não tem muita solução de curto prazo, vai ficar sempre esse issue dos Estados Unidos reconhece, mas não reconhece. Você vê que nas Olimpíadas eles não competem com a bandeira de Taiwan, eles competem com a bandeira de Chinese Taipei. Tem sempre, entendeu, assim, um assunto difícil de ser lidado. E esse é um dos riscos com os quais a gente vai ter que monitorar de verdade, porque isso é uma das coisas que faria a China ir à guerra. Aí não tem a menor dúvida. Tá? Então, assim, gente, concluindo, só para a gente poder abrir para a apresentação do Faveri, que eu tenho certeza que vai ser mais interessante. Primeiro, quando você pensa em China, você tem que ajustar o teu modelo mental. Assim, capitalismo de Estado. Pô, mas capitalismo de Estado não é contradição em termos? É contradição em termos, entendeu? A gente foi criado acreditando que modelos centralizados de alocação de capital dão errado, né? O Paulo, que é professor, né? Se eu não escrevesse alguma coisa nisso na prova do Paulo, o Paulo me reprovava. Né? Falou assim, não, modelo centralizado de alocação de capital dá errado. Né? E a gente tem uma composição, a forma de crescimento que são um pouco diferentes daquilo que a gente está acostumado. Não é consumo, é investimento, exportação. Né? No curto prazo, os ciclos de crédito e default são relevantes. Então, você tem que prestar atenção. Assim, no longo prazo, cara, não faz o menor sentido você não investir na China. É a maior economia do mundo, tá? É uma economia que está subrepresentada nos índices, mas no curto prazo você vai tomar esses ciclos de crédito pela proa e você tem que estar acostumado com isso, né? No longo prazo, os componentes estruturais de crescimento vão dominar, quer dizer, produtividade, investimento e demografia. É uma corrida contra produtividade e investimento de um lado e demografia do outro. Por enquanto, produtividade e investimento ganham fácil, mas isso é um risco. Né? Você vai ter sempre o risco Partido Comunista, né? Vocês veem que o Xi Jinping, que é o premier atual, virou premier pela vida, não era essa a história que você tinha os 7 membros do Standing Committee, eles escolhiam um líder, esse líder tinha um tempo, e depois ele saía, e aí eles escolhiam um novo líder, então você tinha uma reciclagem do ciclo político chinês, que não existe mais, agora o Xi Jinping virou meio que premier pela vida, então você tem o risco do Partido Comunista por esse ângulo, pelo ângulo de que, olha, se você estiver envolvido com uma empresa e essa empresa faz alguma coisa, como a Alibaba fez na listagem lá da Ant Financial, que o Partido Comunista não gosta, você leva um tapa na mão, e esse tapa dói, não tem como você reclamar. Né? A gente está falando da segunda, prestes a se tornar a primeira economia do mundo, subrepresentada nos portfólios, então, assim, você deveria ter uma alocação maior só por teoria de gestão de portfólio de diversificação. Você está investindo em franquias a nível global, então não é que você está só diversificando por diversificar, você está investindo a nível global. E para terminar, acho que a rivalidade com os Estados Unidos, gente, isso aí vai estar presente nas próximas 2 décadas, a gente vai estar falando disso pelos próximos muitos GAACs, tá? E aqui eu paro, agradeço muito a atenção de vocês e passo para o Faveri.
Obrigado, Arthur. Vamos ver se eu consigo manter o nível aqui da apresentação. Muito interessante toda a discussão de China. E acho que ajuda a entender um pouco também. Eu vou mostrar a nossa exposição também à região asiática, né, e China com grande destaque. Eu vou compartilhar e vou tentar passar em 5 minutos aqui, bem rápido, para a gente ter um tempinho de perguntas e respostas. Um segundo. No mês passado, acho que dá para... Deixa eu botar aqui na tela cheia. Agora foi. No mês passado, né, para a gente falar um pouquinho dos mercados, aqui nos Estados Unidos teve um destaque grande os setores imobiliário, o setor de comunicação. O setor imobiliário ele tinha sido, até o mês anterior, né, um dos piores destaques no ano em termos de performance e foi bastante impulsionado, né, principalmente pela redução da taxa de juros aqui nos Estados Unidos. A taxa de 10 anos, ela começou o mês, a taxa de 10 anos do Tesouro Americano começou o mês em 1,74, terminou o mês em 65. Além disso, é um setor que está bastante aquecido aqui nos Estados Unidos. E o setor de comunicação também bastante impulsionado pelas divulgações de resultados, seguido de alguns dos setores cíclicos, que não só no mês passado, como o setor financeiro e o setor de materiais, mas também ao longo do ano continuam com uma performance bastante positiva. Quando a gente olha para o gráfico da direita, a gente vê que todos os setores cíclicos, né, o setor de energia, o setor financeiro, o setor industrial, o setor de materiais, eles têm uma performance muito superior à performance do S&P no ano. E os setores que estão lá para baixo, né, com as piores performances no ano, são aqueles que a gente gosta de dizer que são os bond proxies, né? A gente começou o ano com uma taxa do Tesouro Americano de 10 anos perto de 0,90 e a gente está atualmente, né, hoje, fechando o dia aqui, perto de 1,57. Então, todo esse aumento da taxa de juros também tem um impacto negativo e no relativo desses setores. Quando a gente olha para as bolsas globais, e aqui também ajuda a explicar um pouquinho, até um pouco de algumas das exposições que a gente tem e de algumas das apostas que a gente tem. Taiwan, no mês passado, teve uma performance muito positiva e continua sendo o destaque do ano em termos de performance. No mês passado também o Brasil foi um grande destaque, né? A gente teve uma valorização do real e também uma valorização da bolsa. Algumas das bolsas europeias e também as bolsas americanas como destaque. Do lado negativo, Índia, em função do aumento do número de casos de coronavírus, né? Colômbia, em função de toda a discussão política interna lá da Colômbia. E do lado oposto, quando a gente olha para 2021, o destaque negativo continua sendo, além do Brasil, obviamente, continua sendo China, que apesar de ter começado o ano em alta, entregou toda essa alta e fechou o mês passado ainda em território negativo. Quando a gente olha as nossas carteiras e o nosso comitê, ele acaba dando direcionamento para 4 perfis de investimentos: conservador, moderado, o que a gente chama de moderado Brazilian Tilt, que tem uma exposição a títulos de renda fixa brasileiros, foi uma demanda de grande parte dos nossos clientes, e o que a gente chama do nosso portfólio mais agressivo, Capital Growth. Olhando o portfólio moderado, que é o segundo portfólio, as nossas exposições do mês anterior para esse mês não mudam, a gente manteve todas as nossas exposições intactas, então a gente está com cerca de 3,5% dos nossos portfólios em caixa, uma posição muito grande dentro de renda fixa, em renda fixa de curto prazo. A gente, mesmo nas nossas exposições de high yield e de mercados emergentes em renda fixa, a gente também tem essas exposições com duração de prazo de vencimento curto, né, cerca de 2, 3, no máximo 4 anos, dependendo da situação. E na parte de renda variável, a gente tem uma carteira bastante diversificada em termos de setores e regiões geográficas. E aqui também, falando um pouquinho da parte de Ásia, até para trazer um pouco e contextualizar um pouco do que o Arthur comentou, hoje a gente tem cerca de 11,5% da nossa carteira como um todo, do nosso portfólio moderado, na região asiática emergente. A gente hoje tem China, a gente tem Taiwan, a gente tem Hong Kong, Índia e Coreia do Sul. E olhando um pouco mais a fundo o portfólio, no mês passado a gente acabou falando rapidamente, mas a gente achou que seria legal trazer um pouco para vocês como está a exposição do nosso portfólio em termos de regiões geográficas e estratégias, né? Quando a gente olha nessas tabelinhas aqui de baixo, as principais posições em termos de países
são os Estados Unidos, em primeiro lugar, com quase 64% do portfólio. Isso inclui renda fixa e renda variável, tá? E a parte de investimentos alternativos. E a China em segundo lugar, com quase 15%. Então, de fato, a gente já tem uma posição que vem crescendo nos últimos tempos em China dentro dos nossos portfólios. E a gente tem uma visão, como o Arthur comentou, uma visão bastante construtiva olhando para frente. No próximo slide, quando a gente olha um pouco mais a fundo o nosso portfólio de renda variável, eu queria destacar aqui as tabelas do lado direito. Do lado esquerdo, a gente tem o nosso portfólio aberto para vocês, cada uma das posições. E do lado direito, a gente tem algumas tabelas que eu acho que são interessantes. Essa do meio, ela mostra a nossa exposição setorial, a distribuição setorial dessa carteira. Então, com destaque positivo aqui, a gente tem uma posição maior ao setor de tecnologia, a gente tem 20% da carteira em tecnologia, e a gente também tem cerca de 13% no setor de comunicações. Grande parte das empresas que estão aqui são empresas também relacionadas ao setor de tecnologia. Teve uma mudança algum tempo atrás, algumas empresas do setor de tecnologia saíram e foram para o setor de comunicações, mas hoje são os dois setores somados, são as nossas maiores exposições, seguidas do setor de saúde e também na sequência de algumas posições mais cíclicas, né? Então, o setor financeiro, por exemplo, a gente tem 14% do nosso portfólio de renda variável exposto a esse setor. Do lado direito, a gente tem as nossas métricas, os nossos múltiplos. Hoje a gente tem uma carteira que de fato tem um múltiplo superior ao múltiplo do S&P. Esse múltiplo corrente que a gente está olhando aqui, preço sobre o lucro, é o lucro dos últimos 12 meses, tá? Acaba tendo impacto, para quem olha o número de uma vez, assim, chama um pouco de atenção. De fato, é um múltiplo superior ao próprio S&P, por exemplo, mas quando a gente olha em termos de crescimento, expectativa de crescimento, a gente também tem uma carteira que tem uma expectativa de crescimento maior, tanto em receita, quanto em lucro, quanto em geração de caixa. E com um nível de alavancagem, a gente tem empresas que estão dentro dos nossos ETFs e dentro dos gestores que a gente tem no nosso portfólio, que são empresas menos alavancadas. Em termos de estilo, acho que para complementar e para finalizar essa parte da renda variável, a gente tem um foco ainda maior em crescimento, mas também uma divisão grande, e a gente aumentou isso desde o final do ano passado, no que a gente chama, no que está classificado aqui como valor, né? A gente adicionou também os setores cíclicos bastante já desde o final do ano passado para ter uma carteira mais equilibrada e para também participar naquela época a gente tinha uma expectativa que está se concretizando de uma performance melhor em função de toda essa retomada da atividade econômica. Quando a gente olha o portfólio de renda fixa, aqui um destaque grande que eu queria dar é o prazo de vencimento da nossa carteira de renda fixa. De fato, é uma carteira bastante conservadora. Isso a gente fez de propósito. A gente tomou essa decisão no final do ano passado de reduzir bastante o prazo, exatamente porque a gente tinha essa visão de que as taxas longas poderiam subir ao longo desse ano, e é exatamente isso que está acontecendo. Depois a gente pode até discutir um pouco mais com o Paulo e com o Arthur a nossa expectativa olhando para frente. Em termos de qualidade de crédito, grande parte das nossas posições são investment grade. E por último, queria mostrar para vocês aqui a performance. No mês passado, a gente teve uma performance de cerca de 2,8%, tanto na classe A, que tem um mínimo de investimento de $100 mil, quanto na classe B, que tem um mínimo de investimento de $1 milhão. Em 2021, a gente está com uma performance positiva aí de próxima a 2,5%, e no último um ano, a gente está com uma performance próxima a 20%. Eu queria destacar aqui, em termos de performance, algumas das estratégias. Então, o principal contribuidor de performance para a carteira foi a nossa exposição à renda variável nos Estados Unidos, seguido da nossa exposição em renda variável global. A gente tem alguns fundos globais que a gente tem posição. E, na sequência, o terceiro maior contribuidor no ano para a performance do nosso fundo, do XP Global Strategies, que segue, de novo, a carteira moderada do nosso Comitê Global de Alocação, são os investimentos alternativos líquidos. E aqui eu queria dar um destaque, e a gente pode até explorar também um pouco mais, caso vocês queiram. A gente, no final do ano passado, em função de toda essa nossa expectativa de aumento de taxas de juros, a gente quis reduzir bastante o prazo de vencimento da carteira em renda fixa e também diversificar
para outras estratégias. E depois de muito estudar, a gente tomou uma decisão de trazer três gestores que têm um perfil, uma correlação com o restante do portfólio muito baixa, que têm estratégias muito descorrelacionadas e que mantém aquela nossa expectativa de retorno entre 5% a 7%, porém com uma volatilidade muito menor. E, de fato, essa tese vem se concretizando, essa tese vem sendo realizada e essa parte da carteira já é o terceiro maior contribuidor de performance no ano. E a gente acredita que, no longo prazo, a gente consegue ter, em função dessa exposição, um portfólio bastante balanceado em termos de risco-retorno, olhando para frente. Então, era basicamente isso que eu tinha para trazer para vocês. E eu sei que tem bastante pergunta, então a gente abre para perguntas e respostas agora. Você está no mudo, Paulo. Tá bom. Eu acho que tem algumas que dá para reconciliar, dado a hora. Eu acho que ficou uma pergunta interessante que, para um dos ouvintes, não ficou clara a visão de curto e longo prazo, se está crescendo, se não está crescendo, e China crescendo muito, e a gente está chegando próximo do topo do mercado. Aí tem que fazer uma diferenciação de duas coisas. Primeiro, não confundir o ciclo do mercado com o ciclo do PIB da economia real. O mercado sempre antecipa e, portanto, ele está entre 6 a 12 meses na frente. Então, o que você está vendo hoje, em termos de resultados, já estava embutido desde junho do ano passado, setembro do ano passado. Então, por essa razão, apesar que você tem muito crescimento, ainda está por vir, não só nos Estados Unidos e também na Europa, você tem já, em termos de valuation, você está mais próximo de um teto de curto prazo do que realmente ainda subir muito. E tem que tomar muito cuidado com a afirmação. Eu estou fazendo muito mais uma visão de trading de 6, 12 meses. Se você olha 30 anos, obviamente o S&P vai subir historicamente durante muito tempo com subidas e descidas. Agora, o que é importante também separar é a visão cíclica do PIB da secular. Eu tenho a impressão que o Arthur estava mais se referindo a uma visão secular de crescimento sustentável de taxas altas e não uma coisa de curto prazo. E eu queria também esclarecer que o importante que eu estava dizendo sobre os riscos é sempre importante estar sempre olhando 12 meses, 2 anos à frente. Reagir nunca é bom no mercado, antecipar é melhor. Às vezes, os alertas acabam não se materializando, mas quem avisa, amigo é. Ou seja, há uma série de desequilíbrios muito significativos na economia americana e que, pelo seu tamanho, é um país que é um reserve currency country e que tem uma credibilidade muito forte. Talvez essas coisas não se desenvolvam de uma maneira muito rápida no longo prazo. Mas a parte fiscal põe muito risco sobre a economia americana. E, em relação ao pacote tributário, ele é ínfimo comparado com o tamanho do gasto e escolheram 2 impostos que são muito pequenos e cuja elasticidade de substituição, quer dizer, é muito fácil você escapar. Por exemplo, o imposto à pessoa jurídica é muito fácil porque a sua empresa se alavanca e, como você deduz os juros antes de pagar os impostos, você escapa 100% e depois dá um rebate por acionista através do levered recap. Então, até agora, na minha opinião, não foi apresentada medida eficaz alguma em termos de receita. E, por último, a infra, sim, tem um impacto muito significativo, mas o importante é o seguinte, uma coisa é $500 bilhão, outra coisa são 4,5 trilhões. Eu acho que erraram a dose assim, por uma ordem de grandeza de 10 ao cubo. Eu também acho que poderia ter um efeito em produtividade, ajudar o crescimento, mas eu acho que excessos nunca vem bem e eu acho que o custo de oportunidade do capital é muito alto e a informação e o discernimento e a rapidez e a capacidade de execução a custos mais baixos do setor privado é inquestionável que é muito superior ao do setor público. Então, colocar 4 tri nas mãos do setor público não me parece ser uma decisão eficiente. E, por último, o multiplicador do gasto público ele é muito menor do que do gasto privado.
Então, sob o ponto de vista de execução macro, me parece muito mal desenhado o programa, é implementado e nos coloca sobre um ponto de vista de estabilidade financeira e de mercado desnecessário. Vamos ver, mas acho que quem vai dar o alerta, a bandeira vermelha para o governo americano vai ser a Cuba de Treasuries. Paulo Faveri, vamos ficar 10 minutinhos a mais, já que a gente... porque tem muita pergunta para responder. Assim, claro, então, com certeza. Então vamos lá, deixa eu pegar umas perguntas da China aqui. Primeiro, me incomoda o fato de que uma parte das empresas são estatais na China, me incomoda, mas não é nessas que a gente está investindo. Assim, isso aí no mercado é parecido com o mercado brasileiro. Você tem as estatais e você tem as empresas do setor privado. Quem cria mais valor disparado são as empresas do setor privado. Então essa parte é fácil de... Essa parte do ponto de vista de gestão de portfólio é fácil de você lidar. Tá? Aí tem uma pergunta se os chineses, essa parte da população urbana com maior renda, se questiona o regime político. A resposta é não. Tá? Não qualificado. Na China, a gente tem um contrato social. Qual é o contrato social na China? O governo entrega crescimento de renda e a população entrega direito político. É mais ou menos esse é o contrato social. Por isso que o Partido Comunista Chinês é tão preocupado com o crescimento. Porque ele sabe que enquanto estiver crescendo renda, as pessoas não vão questionar o governo que está fazendo a renda delas crescer em 10% ao ano. Então, assim, aí quando você tem uma desaceleração muito importante, quando você não tiver mais esse crescimento de renda, a pessoa, by the way, agora eu quero votar, agora eu quero fazer isso, agora eu quero fazer aquilo. Então, assim, mas enquanto você estiver tendo um crescimento de renda de 6 a 10% ao ano, o contrato social meio que implícito ali olha, governo, você entrega crescimento e eu abro mão de uma parte dos meus direitos políticos. Não estou entrando em julgamento de valor se está certo ou se está errado, tá? Mas é assim. Outra pergunta é sobre a criptomoeda chinesa. Olha, a criptomoeda chinesa, primeiro, eu apostaria que vai ser uma das primeiras criptomoedas estatais que a gente vai ter, né? Você vai ter o renminbi estatal. E ele é perfeito para tudo que o partido quer, né? Por quê? O que o partido quer? Controle, conhecimento. O que uma moeda como a criptomoeda te dá? Entendeu? Se ela for centralizada, mas centralizada pelo PBOC, ou seja, pelo People's Bank of China, ela te dá o conhecimento de cada transação, centavo a centavo de cada um dos chineses. Então, assim, isso para o Partido Comunista é exatamente aquilo que ele quer. Ele fala assim, vou saber o que o Arthur gastou do cartão de crédito na hora do almoço hoje. Pô, maravilha. Entendeu? Então, assim, vai ter uma criptomoeda chinesa. Agora, se a sua pergunta, Antônio, quer dizer assim, olha, essa criptomoeda chinesa vai virar um padrão global, aí eu já teria bem mais, ressalva. Aí eu diria não, tá? Mas que vai acontecer, vai acontecer. Deixa eu pegar outras aqui em relação também ao programa Biden, se passa ou não passa, o que passa. Hoje mesmo, o próprio presidente Biden já jogou a toalha, ele já está disposto a negociar uma redução do imposto sobre as empresas de 29% para 25%. E também é muito provável que, dado a inviabilidade fiscal de executar o que está sendo proposto, inclusive o próprio Congresso tem um departamento que chama-se o Congressional Budget Office, que é muito sério e muito responsável, e está dando as informações para os deputados, para os senadores. Eu torço para que seja diluído pelo menos a menos de um terço, porque o que está sendo proposto realmente não funciona, né? A outra pergunta é o que eu acho em relação ao S&P versus Nasdaq, quem ganha, quem perde. Eu acho que não é muito mais produtivo, quer dizer, quando você está num momento market de recuperação, como foi no ano passado, eu acho que olhar os grandes agregados funcionam, mas é que a diversidade de empresas, setores, beta, e riscos idiosincráticos, riscos regulatórios, alavancagem, crescimento, são tão diferentes que eu acho que já chegou o momento do mercado que você tem que fazer um corte transversal e olhar muito mais tipo Fama French, por setor, por estilo, se é value, se é growth, se é small, se é large cap, e também que tipo de setores. Eu acho que agora, para mim, eu acho que a parte cíclica industrial,
consumer discretionary. Eu sou um tremendo fã de materials, só olhar o cobre, eu acho que dá para ver exatamente o que está acontecendo. E eu gosto do setor de healthcare, mas eu acho que ele tem mais duração. Eu daria prioridade àqueles que vão explodir em função do estímulo fiscal que está vindo. E, por último, até onde pode subir o S&P? Eu diria esse ano 4.400, conservadoramente, pode ser 4,5, ou seja, 4.500, mas transforma isso numa taxa mensal, você está falando de uma escalada, por isso que eu digo que é super íngreme, é de 0,5% ao mês sofrido. Aí você vê o vento tirava para trás, você bate na pedra, é complicada, a escalada você vai subir, mas não é aquele negócio que você olha o teu resultado e você subiu 15% no mês. Então, agora é a parte mais difícil, mais íngreme, mas tem upside sim significativo. E, Paulo, só para deixar claro, né? A gente não está pessimista, né? Não. Mas eu sempre dá uma pensada, quer dizer, eu era analista de risco, então eu sou o chato que sempre vai te dizer tudo que pode dar errado, e é basicamente a ideia de mostrar que nem tudo é perfeito nesse ano espetacular em termos de mercado que a gente tem. E esse é um ponto interessante, né, Arthur? Porque a gente gosta de discutir bastante, até para que todos entendam, onde estão os riscos, né, que a gente pode estar correndo. E dentro do nosso processo de investimento, isso é um tema fundamental nas nossas discussões. Até é bom fazer um adendo aqui, quer dizer, todo gestor brasileiro mais velho, digamos assim, estou colocando eu e o Paulo aqui nessa categoria, assim, primeiro você olha, investimento é sempre retorno-risco, né? Os livros tratam retorno-risco. Todo gestor brasileiro mais velho aprendeu a inverter essa ordem. Ele olha risco primeiro e depois ele fala do retorno. Que é assim, olha, primeiro como é que eu não vou morrer? Deixa eu ter certeza que eu não vou morrer, porque no Brasil a gente já morreu várias mortes durante vários tempos. Então assim, deixa eu ter certeza que eu não vou morrer? Tá bom, então agora vamos olhar o vetor de retorno desse negócio, né? Então a gente sempre fala um pouco de cabeça para baixo. Gestor brasileiro, tinha um amigo meu que era piloto de avião que ele falava, existem dois tipos de pilotos de avião, existem pilotos de avião ousados e existem pilotos de avião antigos, não existe nenhum piloto de avião antigo ousado. É a mesma coisa para gestor de portfólio brasileiro, não existe nenhum gestor antigo ousado. Deixa eu responder aqui só duas perguntas sobre o Japão. Que apareceu. A Jaqueline tem alguns clientes comprando o Japão, ela queria entender por quê. Tem dois motivos possíveis, tá? Assim, primeiro, a recuperação cíclica no Japão está atrasada, então seus clientes podem estar correndo atrás de uma economia que vai abrir, entendeu? Mais tarde e que ainda vai ter o ímpeto de crescimento durante algum tempo, né? E a segunda pergunta pode ser que o Japão tem uma tentativa de melhoria de governança. Um dos grandes problemas do capitalismo japonês sempre foi a governança das empresas, né? Lembra que assim, quando você fala de uma empresa norte-americana, você fala em maximização de valor para o acionista. Quando você fala de uma empresa japonesa, você vai falar com a gestão de uma empresa japonesa, ele fala, não, olha, eu tenho que maximizar valor para 3 grupos, para os acionistas, para o governo e para os empregados. Então é tudo meio nessa mesma ordem. Tinha um problema de governança gigante. Era super comum você ver empresas no Japão com caixa líquido equivalente a metade do valor de mercado, ela não tinha a menor ideia de pagar dividendo. Entendeu assim? Então você olhava para isso. A terceira flecha do Abe, vocês lembram a flecha do ex-primeiro-ministro Abe? A primeira era a desvalorização cambial, a segunda era fiscal, a terceira era essa reforma de governança e tal. Isso precisa mudar a cultura. Então, assim, eu sou um grande comprador da reforma de governança das empresas japonesas, que é a segunda pergunta. Olha, essa aí eu espero, eu acredito quando ver. Olha, Arthur, aqui isso não é uma pergunta, mas é uma reação. Aqui eu estou olhando aqui os tapes e sai uma notícia da membro do FOMC, Lael Brainard, e é muito importante porque em fevereiro do ano que vem vai se decidir se vão manter ou não o Powell. Eu acho que é mais provável que ele continue, dado que ele está em linha, digamos assim, é harmonioso com uma política mais dovish do governo americano, mas a Lael Brainard seria o possível candidato, dado que ela é bem sênior na estrutura do Fed, excelente economista e democrata. É a única dentro do Fed sênior.
e fazendo alerta, olha, cuidado que o valor dos mercados está muito altos e que a gente corre o risco de ter uma queda extremamente abrupta, toma cuidado. Isso me parece extremamente contraproducente, quer dizer, isso que eu estou dizendo aqui, eu acho que o policy mix é muito pouco criativo e não tem boa gestão de risco. Em vez de estar dando esse alerta, que é basicamente o óbvio, você está entrando, olha, derruba 5 mil litros de gasolina e, olha, não sai fumando por aí que pode pegar fogo. Porra, eu acho que realmente isso é óbvio, né? Mas o Fed tem vários instrumentos que ele poderia, se ele está preocupado, faça alguma coisa. Você tem Reg T, que pode controlar o uso de margem, pode encarecer o uso de margem, dificultar. E você tem uma série de medidas macroprudenciais contracíclicas. Uma delas é usar a Basileia. Ou seja, você quer usar, por exemplo, em prime brokerage, emprestar para fundos como aqueles que tiveram dificuldade há um mês atrás, bom, é só, você quer emprestar, tudo bem, só que o risk weight disso é 2 vezes, e então encarece muito e engessa a capacidade de ser mais procíclico que alimentar. Então, eu acho que o Fed não está fazendo o seu trabalho em matéria de, se ele está preocupado, faça alguma coisa, e tem ferramenta para fazer isso. Uma pergunta aqui que é uma pergunta em relação a se a China consegue atrair cérebros como os Estados Unidos conseguem, né? A imigração na China é relevante? A resposta é ainda não, tá? Mas tem um outro dado, o chinês ele não é cego para isso, tá? É cultura inútil, gente, mas nos Estados Unidos se formam 60 mil engenheiros por ano, tá? Entre 60 e 70 mil engenheiros por ano. A China forma entre 600 e 700 mil engenheiros por ano. Então, assim, se a preocupação é brain drain, onde é que estão os cérebros? Assim, pela lei dos grandes números, eu acho que na China tudo bem, na China tudo é muito grande, tudo tem um zero a mais, mas não acho que vai ser por falta de grandes cérebros que a China vai deixar de crescer. Não acho que é por aí. Você pode até dizer, olha, tem um quê de diversidade. O Lee Kuan Yew, no livro dele, ele fala um pouco de, olha, quando você tem que inserir diversidade numa cultura, várias formas de ver a coisa diferente, que é o que a gente estava tentando fazer em Singapura, a gente bateu no muro, etc. Então tem uma série de preocupações que não é só a quantidade bruta de cérebro, de engenheiros que você forma, mas, poxa, você forma 10 vezes mais engenheiro na China por ano do que nos Estados Unidos. Então, acho que só isso aí já te dá uma ideia da ordem de magnitude. Arthur, agora eu entendi por que recusaram meu visto para a China. Não, tem uma pergunta aqui sobre um aspecto que não foi abordado, é a diversificação do portfólio em currency. Na realidade, ele está diversificado, ou seja, quando você olha a market cap, é que simplesmente o mercado americano é muito grande, mas a gente tem uma parcela bem expressiva em termos de Ásia, como o Faveri explicou. A Europa, aliás, a gente falou muito pouco da Europa, eu acho que ela está um pouco esquecida, e acho que há um renascimento aí nas próximas semanas de Europa. Então, você tem um pouco de diversificação. Agora, sim, eu acho que tudo que eu venho falando em matéria de política fiscal, em termos de política monetária, eu acho que quando você não resolve um problema fiscal que eu chamo de forma orçamentária acima da linha, com receita e gasto, você faz abaixo da linha através ou de um default, que não vai ser o caso, é o caso de um país emergente, ou através de inflação. Então, eu acho que isso tem colocado o dólar numa trajetória novamente descendente. Ele vinha se valorizando quando os yields do Treasury estavam subindo e ele inverteu. E eu acho que essa preocupação com inflação, esses expected inflation break-evens que vem subindo, eu acho que podem ser um fator que vai debilitar o dólar. Então, se eu tivesse que decidir estar comprado ou vendido o dólar, eu estaria vendido o dólar. Só para complementar, né, Paulo, na nossa carteira de renda fixa, a gente tem predominantemente hard currency, a gente tem muito pouca exposição à moeda local, e na parte de renda variável, como o Paulo comentou, aí sim, tanto em Europa quanto em China, os emergentes asiáticos, todos a gente acaba tendo alguma exposição à moeda local, e os fundos que a gente investe não são redeados, né? Então a gente pode se beneficiar, entre aspas, desse cenário que o Paulo traçou. Deixa eu pegar umas perguntas aqui sobre o Brasil, né? Porque, afinal de contas, tem algumas perguntas aqui. Primeiro, ela fala que a Bolsa no Brasil tem o PI abaixo da média histórica. O que falta para os investidores globais façam alocação no Brasil?
Primeiro, vamos olhar com cuidado esse PI baixo. Esse PI baixo ele é verdadeiro, mas ele é verdadeiro em um grupo específico de ações, que são as ações cíclicas globais, ou seja, as ações de commodities e, em certa medida, dos bancos. Tá? As ações de consumo, ou as ações mais voltadas para o crescimento doméstico brasileiro, não tem um PI tão baixo assim comparado com a média histórica. Tá? Mas é verdade que quando você soma tudo, você coloca tudo dentro daquele pacotão que é o Ibovespa, o PI é baixo. O que você está dizendo é o seguinte, olha, você está comprando uma empresa como a Vale do Rio Doce, ou como as empresas de mineração global, né, assim, com múltiplos baixos, porque o mundo está acelerando, os preços das commodities estão subindo e a rentabilidade dessas empresas subiu. Então, assim, o que falta para o investidor estrangeiro vir para cá? Né? Eu acho que falta, aí a gente tem que trazer a eleição 2022, falta horizonte de investimento de médio e longo prazo, né? Que quando você olha para a bolsa não é um investimento de curto prazo, né? Se você está falando para vir para o Brasil para alugar uma ação brasileira por 6 meses, isso é uma especulação. Ok, pode dar muito certo, mas se você está falando de fazer uma alocação no Brasil, você está falando de dizer, olha, eu vou ter que fazer uma escolha implícita sobre quem é o próximo presidente, sobre quais as políticas públicas vão estar dominando naquele sentido, sobre se a situação fiscal brasileira entendeu, sustentável ou não. Se ela não for sustentável, a gente vai ter mais inflação. Se a gente tiver mais inflação, aí o que acontece? A gente vai ter um aumento da taxa de juros, que faz com que o PI já não pareça tão barato assim. Então, assim, o que o gringo olha quando ele vê para o Brasil é uma dificuldade de entender 2022, é uma dificuldade de entender agora, entendeu? Vamos ser sinceros, o governo brasileiro ele emite sinais muito ambíguos em relação a uma série de coisas, né? Assim, ele é muito prolífico em fazer declarações polêmicas. E para uma pessoa que está entendendo o Brasil via a lente do Financial Times, isso é difícil. Eu lembro que uma vez eu abri uma reportagem no Financial Times, que ele, há algum tempo atrás, tem já talvez 1 ano e meio, 2 anos, e ele falava dos 3 grandes ditadores dos mercados emergentes. Era o Erdogan, o Viktor Orbán e o Bolsonaro. Poxa vida, a gente não tem nada contra, não, assim, mas assim, o Erdogan quer ele quer minar as instituições democráticas na Turquia. O Viktor Orbán tentou na Hungria, deu errado. Não acho que o Bolsonaro seja isso, não estou defendendo, assim, mas assim, você falava, era o eixo do mal. Então, assim, a gente tem uma visão hoje em dia muito ruim lá fora, e eu acho que esse governo não entende muito bem como se comunicar com o resto do mundo. Então, assim, acho que falta um pouco isso e falta visibilidade política. Deixa eu pegar aqui uma pergunta aqui do Gustavo, eu acho que também é importante fazer esclarecimentos, né? Ele ficou preocupado, eu falando sobre alta de treasuries, então isso não implica que a gente deveria estar com uma alocação menor de renda variável? Não, ou seja, o que eu estou fazendo aqui é que nem você está ouvindo no sonar, se ouve alguns barulhos estranhos, você quer saber se é um submarino, se é amigo, se é inimigo, se está vindo rápido, se não está vindo. É algo que está no nosso radar, mas alguma coisa está muito desajustada, mas como isso vai evoluir, pode levar muito tempo. A nossa visão central é benigna, de muito crescimento, liquidez alimentando compra de ativos, retornos muito interessantes. E para o mercado de treasury, sim, você vai ter essa inflação transiente e uma subida para 2,25 no máximo, ordenada, mas a conta não fecha. Alguém aqui falou do Larry Summers. O Larry Summers tem tido um papel bastante corajoso. Ele é uma das poucas vozes democratas que tem tido uma certa ponderação de questionar as medidas, mas o americano, a diferença do brasileiro, ele nunca ouviu falar do déficit primário. Ele não sabe do que é a dinâmica da dívida, que é o exercício que a primeira coisa que a gente faz numa reunião de tesouraria mensal é para ver como é que está a dívida PIB, se vai explodir ou não vai. Então, o próprio Larry não tem feito esse exercício de será que o que está sendo colocado em matéria de despesa está sendo coberta por receita, qual a dinâmica da dívida. Então, eu acho que isso é um assunto que, na realidade, não se discute mais por desconhecimento mesmo. Então, é uma coisa assim, muito altamente especializada. E eu gostaria muito que outros acadêmicos entrassem no debate, mas aqui é muito mais está muito mais relacionado a hiato do produto, emprego, inflação, do que realmente sustentabilidade fiscal, que eu acho que é o grande risco de longuíssimo prazo que eu vejo.